Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da SAI Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nosso tema, continuidade da Baixa Idade Média, nós vamos trabalhar a crise do sistema feudal, página 627, continuidade da aula anterior, semana 5, aula 2, tudo bem? Então nós vamos estudar século XIV, uma crise da Baixa Idade Média. Nós estamos já vendo quase que uma transição entre o fim do sistema feudal e a formação dos Estados Nacionais, e essa crise também é um tema muito polêmico e é discutível entre os historiadores, alguns não concordam com esse conceito, e em geral os livros vestibulares, o Enem, trabalha com esse conceito. Nós vamos nesse raciocínio, nessa linha de estudo dessa crise do sistema feudal por situações gerais, inclusive do feudalismo por questão de terras, produção e pestes, enfim, epidemias na Europa, diminuição demográfica, enfim, mudanças de valores, de pensamento, de mentalidade que vai direcionar para uma formação de de estados nacionais, como da Inglaterra, Espanha, Portugal. Espanha e Portugal antes, mas Inglaterra e França, inclusive nesse período, a Guerra dos 100 Anos, que nós vamos discutir nessa aula. Então venham comigo, vamos lá. Aula passada vocês tiveram essa atividade, tinha que vocês terem respondido, assinalar a alternativa correta e uma consequência das cruzadas. A letra A falava sobre a libertação definitiva de Jerusalém. Nós comentamos muito sobre isso na aula passada, que não era um objetivo muito fácil. Das 8 cruzadas oficiais, mesmo sendo soldados, mesmo sendo cavaleiros preparados com armas, enfim, não era fácil adentrar, né, invadir o Império Muçulmano e ainda por cima conquistar uma cidade lá dentro. Não era uma tarefa muito fácil. B, então a letra A logo estaria, como diz aqui, definitivamente errada. Ela está equivocada, não é a alternativa correta. B, implantação do sistema feudal na Terra Santa, muito menos. C, interrupção das relações comerciais entre Ocidente e Oriente. Na verdade, nós estamos vendo outras situações aqui. Vamos lá, vamos deixar essa guardada. Letra D, reabertura do Mediterrâneo ao comércio europeu. Opa! Os militares, os cavaleiros, precisavam utilizar várias rotas, não apenas terrestres, mas também o mar Mediterrâneo. Letra E, transformação do Mediterrâneo em um lago muçulmano. Não, né, meninos? Então, acertou. Quem colocou a letra D, reabertura do Mediterrâneo ao comércio europeu, entre Ocidente e Oriente, fortalecendo o contato europeu com o mar Mediterrâneo. Não posso deixar de lembrar alguns livros, Jacques Le Goff, enfim, que trabalham com a Baixa Idade Média, citam muito que muitos cavaleiros, inclusive, acabavam saqueando outras cidades, iam para conquistar Jerusalém, mas nós temos casos, inclusive, deles invadirem Constantinopla, mesmo sendo uma cidade cristã, para que eles não acabassem prejudicando a cidade, invadindo, roubando alguma coisa. Normalmente o imperador de Constantinopla, de Bizâncio, o imperador bizantino tinha que entregar alguns tipos de doações, um agrado para eles não fazerem alguma coisa errada contra a cidade. Então os cavaleiros começaram a perceber que as cruzadas eram muito vantajosas economicamente. Ou mesmo acabavam comprando outras terras, comercializando produtos no Oriente e depois vendendo na Europa. Acabou estimulando o comércio entre o contato europeu, né, com o Oriente e o Ocidente, inclusive abrindo rotas comerciais no mar Mediterrâneo, né, que tinham sido fechadas. Ok? Próxima pergunta de Mackenzie, está aqui perguntando que o mundo medieval configurou-se a partir do medo da insegurança, como retratado no texto acima. Mas também, né, vamos lá, né, pessoal, Deus o livre, né? Fim das contas, insegurança contra a vida futura, os riscos da danação, concurso do diabo, né, ou seja, a mentalidade medieval, né, do inferno, do julgamento final, probabilidade de salvação, tão fracas que forçosamente o medo vencia a esperança. Realmente eram períodos muito complicados. Encontre a alternativa que melhor condiz com o assunto. Letra A, crise econômica decorrente do final do Império Romano, a constante invasões bárbaras, baixa demográfica com as pestes, tudo isso aliado a um forte conteúdo religioso de punição divina
aos pecados, contribuiu para o clima de insegurança medieval. Está correta quem colocou a letra A, mentalidade medieval, ficou marcada pela religiosidade do pecado, da punição divina, junto com as crises econômicas e instabilidades sociais com as invasões de povos bárbaros. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essas questões, então, inclusive de epidemias. Centros comerciais, 627. Comércio medieval teve dois grandes centros, a do sul da Europa, na cidade da Península Itálica, e ao norte, nas cidades da atual Alemanha. Esses dois centros não travavam negócios em si, né? Tem pontos de feiras medievais. Vamos lá, vamos imaginar o que são essas feiras medievais. Não sei, próximo à sua casa, você já viu essas feiras de rua que abrem num dia apenas, né? Você vai lá, o famoso pastel da feira, da feirinha, a feirinha. Aqui de Curitiba, aqui na capital do Paraná, nós temos a chamada Feirinha do Largo da Ordem. Essas feirinhas de praças, de ruas, típicas feiras medievais. Imaginem essa feira vendendo carne, peixes, couro, tecidos, tudo. Isso é uma feira medieval. São chamados de burgueses que montavam essas feiras porque eles não moravam dentro do feudo, eles não estão presos na terra, não são camponeses, eles são comerciantes, vivem em caravanas que eles levam e montam suas feiras e moravam em bairros, lugares fora das muralhas do feudo, chamadas de burgos, por isso o nome burgueses, é daí que vem a origem da palavra burguês. Precisam montar essas feiras. Então, a famosa história que na Idade Média não teve comércio, não teve moedas e não teve estrada, não é bem por aí. A nossa aula de hoje está criticando isso. Houve comércio, pontuais, organizados, feiras medievais gigantescas, inclusive, como a de Frankfurt, a de Colônia, a de Flandres, inclusive, na França, mas, no entanto, não semelhante ao que nós entendemos hoje como comércio, mas houve a presença de comércio, houve a presença de moedas relacionada a um feudo, relacionada a um local, característico de um reino, sim, mas não é uma moeda geral. Então tinham problemas com questões financeiras, de moedas, e precisavam inclusive sempre estarem fazendo essas transposições bancárias, monetárias, na verdade, desculpe. E assim, inclusive, começou a surgir nessas feiras um senhor que sentava num banquinho, porque os camponeses, quando montavam uma feira na frente de um feudo, vinham os camponeses comprar, falavam assim, olha, desculpe, mas eu ainda não colhi o nosso plantio desse mês, desse semestre, enfim, dessa colheita, não está pronta a nossa colheita. Como é que eu faço? Mas eu preciso de tecido, preciso de metal, preciso de vidro, enfim, o que o senhor tem aqui, o que está sendo comercializado na feira. Aí nesse senhor, com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, sentado nesse banquinho, né, ele fazia uma espécie de empréstimo, inclusive. Empréstimo que ele fazia a juros. Ele falou assim, olha, eu vou te emprestar um valor, esse valor só vale para nós aqui na nossa feira, e você daqui, sabe Deus, 2, 3 meses, 5 meses, vai me pagar baseado em juros que eu vou te colocar. Eu vou cobrar tantos cereais de valores, tanto de moedas a mais que eu vou te cobrar por te fazer esse empréstimo. Daí surgiu o termo banco, porque ele ficava sentado num banquinho, num banco. Aí que vem a origem da palavra banco, que faz empréstimos, que faz a movimentação financeira também atualmente. Então está mais uma origem medieval. Como que surgiram os bancos? Surgiram por causa das feiras medievais que nós estamos falando aqui. Crise do século XIV, página 627. Vão lá, meninos, dê uma pausada, faça uma leitura com calma no texto do livro do SAI e venham aqui junto conosco. Durante os séculos XI e XIII, o sistema de produção feudal consolidou-se na Europa Ocidental, levando alguns historiadores a classificarem esse período como o apogeu da Idade Média. Com o término das invasões bárbaras, os camponeses puderam se dedicar à agricultura e aperfeiçoar suas técnicas de modo a produzir mais alimentos, o que ajudou a impulsionar o crescimento populacional. Lá no século XI, entre o século XI e o século XIII, começou a faltar a alimentação, inclusive, para a Europa, com a formação dos estados, com a formação dos feudos. Os feudos têm uma característica de serem territórios fechados,
limitados, inclusive com plantios limitados. Havia muitas terras que não tinham sido ainda exploradas, ainda na Europa, por questões até mesmo tecnológicas, por conhecimento mesmo também, eram terras ainda nativas, como diz o outro. E 3 tecnologias foram responsáveis por revolucionar assim, a produção agrícola, a produção de alimentos, que deu um fôlego extra no período da Baixa Idade Média, que deu um fôlego extra no que já estava começando a faltar alimentos para a Idade Média, no período da Baixa Idade Média. A charrua, que vocês estão vendo aqui, peitoral e o uso trienal da terra. Charrua é um arado de ferro. Nós temos assim vestígios arqueológicos que mostram pinturas em pirâmides, sarcófagos no Egito Antigo com a presença de charruas de madeira. Então nós temos talvez a origem do arado de madeira seja aproximadamente 2 a 3 mil anos antes de Cristo, mas a madeira ela não é resistente o suficiente para mexer a terra. Quem não sabe, o arado é aquele artefato, aquele aparelho tecnológico, aquele artefato tecnológico onde o camponês vai impulsionar o seu peso para que uma espécie de uma lâmina vai mexendo a terra e depois os outros agricultores vão fazendo o plantio, né, jogando a semente naquela terra que está mexida, né, para fertilizar o solo, né, mexendo o solo para fertilizar a terra. Os arados de madeira, eles quebravam ou não conseguiam penetrar em terras muito socadas, muito consolidadas, muito presas, né? Muito com a terra, com florestas, enfim. Com o tempo, né, essas terras vão socando, vão ficando firmes, de maneira que o arado não conseguia fazer essa penetração. No século XI, conseguiram desenvolver esses arados de ferro, um metal resistente, mais pesado, puxado por cavalos, né, que conseguisse mexer a terra e aumentar as terras produtíveis, aumentando a produção agrícola. O problema é que o arado de ferro é muito mais pesado que o de madeira. E uma corda no pescoço do boi também não aguentava, ou do cavalo, né? Ele acabava sufocando e não tinha força para puxar esse arado de ferro. Aí vem a segunda nossa invenção, que é o peitoral. Parece uma coisa tão simples, né? Mas no caso os camponeses desenvolveram uma espécie de sistema, um suporte que pegasse no peito do boi ou do cavalo, puxando o arado de maneira que não sufocava, né, o cavalo e o boi, e assim ele conseguia trabalhar com a terra e puxar o arado de ferro mais pesado. O trienal é a nossa cereja do bolo. Já foi abandonada, hoje já se fala em técnicas de rotatividade, plantio um atrás do outro, como diz o outro, com sistema de transgênico, com adubo químico, enfim, né? Com toda uma nova tecnologia do campo. O trienal acabou sendo abandonado, alguns falam inclusive no século XVI, século XV, já tinha sido até abandonado, utilizando outras técnicas de plantio. Já fui agricultor, trabalhei com agricultura orgânica, confesso que eu me baseei nesse método medieval para melhorar um pouquinho o meu plantio na minha chacrinha. Olha só como é que eles faziam lá na Idade Média. Pegavam as terras, dividiam em 3 partes. 1, 2, 3 partes. Por isso, trienal. No ano, uma primeira terra plantavam, vamos lá, sabe Deus, vamos colocar aqui, o principal alimento dos medievais, o pão, trigo. Na outra, verduras. Na outra, não plantava nada. No outro ano, essa terra que tinha sido descansado, eles plantavam verdura. Na outra, nessa aqui não tinha sido plantada nada, plantavam verdura. Nessa primeira do trigo, deixavam descansando. E na que tinha sido plantada verdura, como o trigo utiliza de outros ingredientes, eu estou falando trigo, mas pode ser outro tipo de cereais, plantavam trigo e faziam um sistema de trienal, um sistema de rotatividade trienal, sempre um ano deixando descansando a terra, deixavam o mato crescer e depois com o arado eles mexiam, faziam esse trabalho fertilizando o solo com esse material orgânico.
dos próprios matos. Essa era a técnica do uso trienal da terra. Olha que bacana, muito interessante isso daqui. Vamos lá, cidades medievais, consolidação do sistema feudal. Aqui falam dos burgos, o professor Roberto comentou sobre os burgos. Esses burgos vão crescendo, são cidades muradas, inclusive da Idade Média. Vamos imaginar aqui, por favor, me deem um desconto, o professor Roberto é péssimo com desenhos. Vamos dizer que isso aqui é um feudo. E aqui estavam os burgos, aqui fora do feudo, inclusive. E essa cidade começa a ficar maior, e esses feirantes, esses comerciantes começam inclusive a outros tipos de pessoas com outras profissões a morar ali, inclusive uma forma de fôlego, porque o sistema feudal ele é fechado, não pode aumentar o número de pessoas dentro, porque ele tem uma limitação geográfica, e esses burgos acabam uma hora ou sendo engolido pelo feudo, como diz o outro, ou a cidade medieval engolindo o feudo. Então, a delimitação é interessante. São cidades cidades muradas, uma característica da antiguidade que a Idade Média permaneceu por questões de invasões, por questões de segurança. Muitas cidades na Europa até hoje, em Portugal, por exemplo, ainda tem muros altos que dividem, que protegem essas cidades, uma característica medieval. Também da antiguidade, nós estávamos falando na aula passada de rupturas e de permanências, né? Está aí mais uma permanência da antiguidade. E essas cidades vão transformando a Idade Média, criando o que nós chamamos de uma crise do sistema feudal. Então essa mudança de sistema feudal, essa mudança de vida, as pessoas vivendo apenas presas dentro do modelo feudal, começam a surgir outras formas de viver, outras formas de vida. Por exemplo, o exemplo da cidade, ou esse reflorescimento na cidade. Então, resposta rápida. Como que desenvolve a crise do sistema feudal? Epidemias, problemas demográficos, problemas de comércio, inclusive o reflorescimento das cidades na época medieval, no período da Baixa Idade Média. Está aqui então os aspectos da crise, página 628. Começa então a formação dos Estados Nacionais, eram vários feudos que vão então acabar se modificando e se transformando num único reino, nós podemos imaginar assim. Aspectos econômicos, esgotamento das minas, agricultura predatória, no período da Idade Média, houve grande expansão da produção agrícola. No entanto, ela se deu de forma predatória e a grande produção era resultado da conquista de grandes espaços por meio de drenagem de pântanos, derrubadas de floresta. Aspectos demográficos, nós falamos das epidemias, a peste negra é a mais famosa de todas e a mais devastadora. Fala-se que matou entre 25 a 70 milhões de pessoas, então nós podemos falar que a cada 10, 7 pessoas foram infectadas na Europa. Pensem, né? Rapidamente aqui, não podemos deixar de falar da peste negra, também de origem chinesa, estamos vivendo esse momento de pandemia mundial, né? Não se sabia de onde era, acreditou até que os primeiros era uma espécie de uma punição divina, né? Olha, porque nossos pecados, Deus está nos punindo. Não se sabe ainda que é um vírus, não se sabe nem o que é um vírus ainda, não se sabe o que são micro-organismos, né? Poxa vida, Pasteur ainda nem pensou ainda em fazer essas descobertas, ele ainda nem nasceu para fazer essas descobertas. E na Idade Média, então, a mentalidade religiosa era muito forte. E hoje nós sabemos, através de estudos arqueológicos, né, enfim, todo um tipo de critérios científicos, que se descobriu que a peste negra, na verdade, é uma peste bubônica, foi uma peste bubônica, é de origem da pulga do rato contaminado, que vieram em navios genoveses que faziam comércio entre o Oriente e o Ocidente, navios que visitavam a China, trouxeram essa doença e como a Europa não estava protegida, não tinha imunidade para isso, não conhecia-se essa doença, ela se propagou de uma maneira impressionante, né? Nós temos casos assim de vilas de 15, 20 mil pessoas que foi quantidade de morte tão grande que diminuiu a população para 200, 300 pessoas dentro da vila, pense. Chegou uma hora que não tinha mais como enterrar nem pensar. Não tinha lugar, cemitério para todo mundo. Não tinha como queimar o corpo, porque também não tinha
como trabalhar com tanta gente morta e, enfim, o que se encontrou, a maneira que se encontrou, era pintar de preto nas portas das pessoas que estavam infectadas, né, uma cruz com uma tinta preta, que representasse, que avisasse que, olha, essa casa está com pessoas contaminadas, não entre nela e não tem o que fazer, né? Se puniu bruxas, depois se puniram judeus, enfim, tentaram punir todo mundo, sabe? E, como diz o outro, a falta de higiene, aliado a questões de imunidade, aliado a essas questões também de saneamento, toda uma mentalidade medieval que não tinha ainda um cuidado com esse surgimento dessas cidades, acabou então tornando a peste negra uma epidemia devastadora. Para casa, meninos, aula que vem nós vamos discutir isso daqui. Está comentando aqui sobre essa relação do Ocidente e o mundo islâmico, extremamente complexa e intensa, desde a era medieval. E ainda nessa atividade aqui está comentando sobre o famoso Salah, o jogador de futebol do Liverpool. E ele virou uma espécie de um símbolo positivo do islamismo, porque em geral nós temos uma construção muito negativa da imagem do mundo islã, principalmente com terrorismo, etc. E responda essas 3 questões, dá uma pausada no vídeo aí, ou no livro de vocês, e na próxima aula nós vamos discutir. Mas essa questão, página 630, sobre o Concílio de Clermont, nós falamos do Papa Urbano II, respondam verdadeiro ou falso sobre as cruzadas, na aula passada e em continuidade com essa, e daí nós vamos responder junto para a próxima aula. De coração, desejar a todos vocês um bom estudo, pensamento positivo, força, foco nos estudos, meninos e meninas, tudo de bom e até a próxima aula. Valeu, muito obrigado!